Então a memória afetiva que eu tenho do meu quarto é minha cama, meu guarda-roupa e uma sala de aula. Desde a primeira série do ensino médio eu falei, esse ano vai. Né? Então, terminei o ensino fundamental 2, mas quando cheguei na primeira série do ensino médio, eu sempre tive uma identificação muito clara com linguagens e humanas. Então, eu me cobrava muito, eu era muito exigente nessas matérias. Então, história, geografia, filosofia, sociologia, português, redação, eu não aceitava menos de 9 e era uma cobrança mesmo minha. Né? Minha família não exigia tanto, mas eu, como eu já sabia que eu queria ser professor dessa área, eu exigia muito. Mas em física, matemática, química e biologia, eu aceitava o basicão mesmo. Então, eu sempre fui aquele aluno muito extrovertido, sempre era eleito representante de classe, né? Sempre era da comissão de formatura, tudo isso, mas era meio que um equilíbrio, uma homeostase, disso eu lembro da biologia, um equilíbrio, né, entre essa parte mais lúdica da escola, mas também a parte cognitiva. Dentro da escola como um todo, são muitas informações, né? Todo tempo a gente está exposto a muito conteúdo e é difícil lidar com isso. Mas sim, acho que o bullying no espaço escolar, principalmente por questões de identidade, a gente acaba sofrendo bastante, sim. Hoje eu vejo que isso muda, né? Saí do ensino médio já há mais de 10 anos, hoje ainda bem que as coisas são mais sutis, pelo menos enquanto alunos. Mas na minha época foi difícil, essa parte foi realmente bem complicada. O ano do vestibular foi um pouco emblemático, porque ao mesmo tempo que, poxa, aquele último ano da escola, você quer agregar, eu era representante de turma, comissário da formatura, mas tinha o foco o tempo todo. Então o que me ajudou muito foi um planejamento. Falei, cara, eu não vou deixar de ser eu mesmo, mas eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, então eu preciso traçar metas. Foi aí que eu acho que eu consegui algo bacana, né, para gerar um equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que a gente, sim, tem ansiedade, a gente fica completamente, às vezes, sem norte, sem rumo, eu tentava me apegar em coisas que eu amo, como, por exemplo, o samba, que é uma outra fonte da minha vida, para tentar me acalmar. Eu, como bom carioca, gosto muito de escola de samba, sou Unidos de Vila Isabel doente e toda vez que eu precisava me dar uma acalmada, eu colocava um sambinha da vila, aquilo me trazia de volta para a realidade. Então foi um ano muito gostoso, né? Tenho memórias assim maravilhosas, tanto da parte do terceirão da minha vida, que inclusive eu tenho contato com alunos, né, com amigos que fizeram a terceira série comigo até hoje, mas também lembro da rotina de estudos, que não foi fácil. Por mais que eu quisesse um curso que você vê que a relação candidato-vaga não era algo tão absurdo, eu queria ser o melhor dentro da minha área de atuação. Então eu prezei muito por esse equilíbrio, claro, em primeiro lugar pela minha saúde mental. Passei de primeira em primeiro lugar. Eu sempre soube que eu queria ser professor, mas o grande dilema era a disciplina. Eu sabia que era dentro da área de humanas ou linguagens, mas o que me fez escolher o curso de letras? Uma visão de mercado. Porque eu pensei, olha, se eu faço faculdade de geografia, eu serei professor de geografia. Se eu faço de história, serei professor de história. Mas se eu faço letras com uma língua estrangeira, eu amplio, né, a minha área de atuação. Então eu escolhi letras. Primeiro por isso e segundo por uma professora que foi a minha inspiração, professora Cláudia Marques, uma professora de literatura que foi meu norte na terceira série do ensino médio. E foi por isso que eu fui fazer letras. E desde sempre eu tenho uma memória afetiva do meu quarto, né, que eu pedia para minha mãe, sempre de presente de Natal, de aniversário, alguma coisa relacionada ao mundo didático. Então a memória afetiva que eu tenho do meu quarto é minha cama, meu guarda-roupa e uma sala de aula dentro do meu quarto. Então eu tinha um quadro, na época ainda de giz colorido pela casa inteira e meus alunos, que eram meus ursinhos da Parmalat, os mamíferos da Parmalat. Na época eu fazia a família inteira juntar as etiquetinhas lá da embalagem do leite, juntava todas, pegava mais um dinheirinho ali com a minha avó, com a minha mãe e ia no mercado para trocar pelos meus ursinhos que viravam meus alunos com nome, sobrenome e notas nas matérias que eu dava aula para eles. Olha, quando a gente fala em memória linguística, né, memória de frase, antes de lembrar muito dessa professora, eu lembro da minha avó paterna, que já é falecida, e ela sempre dizia uma frase que eu vivo dizendo para os meus alunos: nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. É uma frase que me inspirou. A minha família é meio que um hibridismo, porque a minha família materna, ela sempre teve uma situação de privilégio na sociedade, mas a paterna não. Minha avó conquistou o apartamento dela somente aos 60 anos de idade, fazendo bolo para
fora, né? A minha família é cria ali de uma comunidade aqui na zona norte do Rio de Janeiro, na comunidade do Lins, e a minha avó paterna fazia bolo para fora e ela conseguiu, né, sustentar 6 filhos. Meu avô falecido também muito cedo, assim como meu pai. Então, minha avó foi assim um norte na minha vida, uma inspiração mesmo. As duas, né? A materna ao seu jeito e a paterna nesse sentido mesmo de driblar os obstáculos da vida. Então, quando eu penso em uma frase, essa sempre me vem à cabeça e eu sempre transmito isso com muita alegria para os meus alunos. Agora, a professora, né, a Cláudia Marques, ela foi uma inspiração, né? Eu acho que não era somente uma frase que ela dizia, mas a figura, né? Uma mulher preta com um filho pequeno, tendo que trabalhar às 7 horas da manhã, dando aula com um sorrisão no rosto, trazendo a literatura, mostrando a reflexão por meio da linguagem. Foi ali que eu me apaixonei. Sou muito feliz e mais do que feliz, sou realizado. Eu não me vejo em outra profissão. E como isso sempre foi uma certeza na minha vida, ao mesmo tempo em que era uma certeza na minha vida, era um emblema na vida das outras pessoas, que diziam assim pra mim, poxa, você vai morrer de fome, né? Aquele estereótipo, porque no nosso país o professor não é valorizado. Então, poxa, Diego, você é tão inteligente, podia fazer outra coisa. Você já pensou em ser advogado? Por que você não faz medicina? Comparando o status entre profissão. E é isso que eu gosto de mostrar para meus alunos o tempo todo. Eu hoje, se eu fosse um médico, se eu fosse um advogado, eu poderia de repente até ter uma situação mais confortável, mas a resposta à sua pergunta seria diferente. Talvez eu fosse dizer que eu não sou feliz e nem realizado. Mas sendo professor, é um brilho no olho, é uma energia. A gente fica cansado, mas é uma energia, uma motivação que acho que só quem é professor consegue viver. Bom, primeira coisa é acreditar no sonho. Eu gosto muito dessa palavra, né? Eu acho que o único representante do nosso sonho na Terra é aquela própria pessoa, né? O Emicida diz isso o tempo todo e eu sou fã dele. Então, se a gente deixa de lado esse sonho, se a gente não acredita, se a gente não persiste, já era. Então essa história de você não tem potencial, você não vai conseguir, você isso, você aquilo, a sociedade vai julgar a gente em diversas formas. Mas quando você coloca na sua cabeça que aquilo realmente vai ser o seu estilo de vida, mais do que uma escolha profissional, né? Vai ser um estilo de vida e que o vestibular é apenas uma fase para você conquistar isso, as coisas começam a ficar muito melhores, as coisas começam a ficar muito mais doces e leves. Perfeito? Tudo bom.